Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Mercados em Ação, do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por analisar as reuniões dos bancos centrais que estão a decorrer esta semana. Vamos ver também o que aconteceu no Conselho Europeu da semana passada e o que esperar dos grandes dados económicos nos próximos dias. Vamos falar ainda sobre a época de resultados, com enfoque especial nas tecnológicas nos Estados Unidos. E no espaço de empresas vamos falar com o CEO da Ground Force. Mas, como sempre, para começar, temos os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Podemos ver aqui no mapa da semana passada, aqui o destaque para o setor financeiro que teve ganhos substanciais, nomeadamente as empresas de serviço de crédito rápido, Visa, Mastercard, mas também as produtoras de petróleo e as empresas ligadas ao retalho de utensílios para a habitação, portanto, Home Depot, por exemplo. Em relação a este mapa, é a performance das empresas no dia em que divulgam os resultados. Já tivemos mais algumas, podemos ver aqui que o setor tecnológico tem tido um bom desempenho, ao passo que as financeiras não, e o setor da saúde aqui também tem tido um desempenho muito positivo assim que divulga os resultados. Em relação ao resto do mundo, na semana anterior, destaque para o Brasil com muito vermelho e algum vermelho na China, nomeadamente na Alibaba, enquanto a Europa tem estado mista. Aqui está a Total e Royal Dutch Shell e BP com as melhores subidas da semana. Em relação ao mapa da performance no dia dos resultados, no resto do mundo ainda existe muito por divulgar, mas de destaque para a SAP com uma perda de 5%, enquanto no Brasil a Petrobras teve menos 6% de performance no dia em que mostrou as contas do primeiro trimestre. Este é o mapa da última semana em relação aos fundos e aos setores e aos mercados, e destaque claramente para o setor energético. Aliás, que o setor energético está a ter um dos melhores meses dos últimos anos, e em relação aos grandes mercados, destaque aqui para as pequenas e médias empresas que estão desta feita a ter muito melhor performance do que as empresas de grande capitalização. E destaque também para as empresas mineiras. Este é um mapa com o volume relativo, ou seja, aonde é que está a entrar mais volume nos ETFs, um pouco por todo o mundo e nomeadamente por setores. E destaque aqui para o setor do crescimento, ou seja, o crescimento está a ter mais inflows, ou seja, mais direção de capital do que o valor. Portanto, o crescimento são aquelas empresas que têm crescimentos substanciais, ao contrário de serem mais maduras. E temos aqui o gráfico dos balanços dos bancos centrais, vamos falar sobre isso, nos últimos 10 anos. Destaque aqui para o Banco de Suíça, que já ultrapassa os 110% de ativos em relação ao PIB do país, e houve aqui um claro desfazamento desde a crise financeira, podemos ver 2008, 2009, disparou. E só para vos dar aqui um exemplo, aqui o BCE, por exemplo, que está aqui nesta linha rosa, está agora nos 44 mais ou menos, enquanto a FED está a aproximar-se dos 40, enquanto o Banco de Suíça está nos 122. Isto teve consequências, obviamente, porque, nomeadamente, este é o gráfico do euro franco suíço, e podemos ver aqui, desde que começou aquela dissociação, houve aqui uma queda muito substancial do valor do franco suíço em relação ao euro. E, aliás, neste momento está-se a aproximar de mínimos de 2014, 2012. Este é o gráfico mensal do S&P 500, que o S&P 500 também está a ter um dos melhores meses desde outubro de 1987, portanto, uma forte recuperação depois da queda do mês passado. E, por fim, dois gráficos do setor da aviação. Este é da Delta Airlines. Reparem que desde que começou esta crise, a Delta Airlines perdeu 50% do seu valor, e a Lufthansa, por exemplo, também, aqui ao início da crise, perdeu cerca de 50% do seu valor. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Temos agora num programa connosco novamente Tiago Cardoso, responsável pela Península Ibérica, da corretora britânica Infinox. Tiago, boa tarde e bem-vindo novamente ao programa. Boa tarde, Chico. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa tarde, Marco. Vamos começar pelos bancos centrais, precisamente. O Banco do Japão já reuniu, anunciou compras ilimitadas de obrigações, um bocadinho como a Fed já fez. A Fed, Reserva Federal Norte-Americana, reúne amanhã e o BCE na quinta-feira. Estes dois já estavam um passo à frente, tendo anunciado programas
gigantescos de estímulos monetários, nomeadamente, especialmente de compra de ativos. O que é que se espera agora nestas reuniões? Novidades, detalhes, sentimento? Olha, é aquilo que nós estamos a ver, e por acaso é interessante que o Marco mostrou mesmo há pouco um gráfico que eu acho que traduz um pouco aquilo que está a ser a forma como os bancos centrais estão a abordar toda esta crise do coronavírus, que é basicamente imprimir. Portanto, basicamente injetar, basicamente aumentar a base monetária, aumentar o balance sheet para conseguir limitar um pouco aquilo que é a aversão pelo risco no mercado. E só isso é que consegue explicar esta subida agressiva dos principais índices, nomeadamente do S&P 500, porque se nós formos olhar para os dados macroeconómicos, aquilo que nós vemos é uma situação, não digo drástica, mas digo uma situação muito grave ao nível, digamos, do que vai acontecer, por exemplo, exatamente, o que vai acontecer ao emprego. Portanto, nós estamos a ver todas as semanas um aumento muito agressivo do número de desemprego nos Estados Unidos. Vamos ver o PIB outra vez a decrescer, se calhar até mais do que estes 3,9% que se esperam. Vemos constantemente a confiança do consumidor a reduzir. Aliás, nós vamos ter esta semana também dados do Conference Board. Vemos os PMIs a retraírem cada vez mais e eu pergunto-me porque é que nós temos o S&P 500 a negociar nestes níveis, quando, por exemplo, se nós compararmos com outros índices, a subida dos índices americanos tem sido mais acentuada. Eu acho que se deve precisamente a esta subida agressiva ou esta intervenção agressiva que os bancos centrais estão a ter, nomeadamente a Fed, em relação à injeção de capital, em relação ao aumento dos balance sheets. O que é que se pode esperar para esta semana? Em relação à Fed, será que vou intervir mais? Será que vou injetar mais? Espera-se que realmente possam se manter à frente daquilo que são os potenciais dados negativos da economia americana, de referir que muito provavelmente vamos outra vez ver algum tipo de intervenção, algum tipo de tweet de Donald Trump na quinta-feira, quando saírem os dados de emprego nos Estados Unidos, os subsídios de desemprego. Tem sido sempre habitual, aliás, é curioso que sempre à quinta-feira, à 1h30, se vocês repararem, há sempre alguma coisa que acaba por interferir no mercado, seja um novo programa de estímulos que a Fed decide lançar ou publicar nesse dia, seja um tweet de Donald Trump em relação à economia americana, mas há sempre qualquer coisa que acaba por intervir e acaba por amenizar um pouco um sentimento negativo que estes indicadores poderiam ter. Portanto, o que eu acredito é que a Fed vai voltar a referir que estará um passo à frente de uma necessidade de intervenção no mercado, que não vai, obviamente, deixar a economia cair, embora ela já esteja na situação em que está e se calhar até vai piorar bastante nos próximos meses. E em relação à Europa, foi agora aprovado um novo programa de estímulos esta semana. Tiago. Sim. Tiago, desculpe interromper, mas essa questão que referiste do Fed, da injeção, é muito interessante porque o Fed injetou em cerca de 2 semanas mais do que injetou em 80 semanas do quantitative easing primário e depois do terceiro. Esta diferença de como a Fed está a intervir, nomeadamente inclusive até ir a pequenos empréstimos ou empréstimos a pequenos negócios, pequenos e médios negócios, ao contrário que o BCE está a fazer, que não está a fazer isso, poderá estar a justificar a diferença do comportamento dos índices e eventualmente uma retoma? E o que é que pode esperar destes estímulos que o BCE pode desenvolver de novo, sendo que muito provavelmente essa questão de apoiar os pequenos negócios está fora da mesa? Eu acho que nós olharmos para aquilo que é o spread entre, por exemplo, a evolução do S&P 500 e digamos, com o DAX ou do Eurostoxx, nós vemos precisamente que tem, neste caso os americanos têm evoluído positivamente, muito mais positivamente do que propriamente os índices europeus. E isto acaba por ser a tradução na prática daquilo que está a ser esta rapidez de intervenção por parte de um banco central e de outro banco central. Porque se nós formos a ver, corrijo-me se eu estiver errado, Marco, mas se calhar numa semana nós vimos a Fed a lançar um programa de apoio, vários programas de apoio à economia, várias medidas de estímulo, um quantitative easing. Vimos o próprio governo dos Estados Unidos também a criar programas de estímulo à economia e durante quanto tempo tivemos nós com o Eurogrupo a decidir se devia-se chamar Corona Bonds ou não? Portanto, aqui vê-se a diferença da rapidez. Ainda não está resolvido. Ainda não está resolvido. Portanto, o Conselho Europeu da semana passada ainda chutou para a frente, dia 6 de maio, vamos ter mais detalhes sobre como é que esse fundo de recuperação vai
vai funcionar. Mas aí é que está o ponto. Acho que, adicionando à pergunta do Marco, enquanto a Fed anunciou e implementou estas medidas, parece que o BCE, por um lado há a especulação se o BCE vai aumentar dos 750 mil milhões de euros o programa de compras, mas por outro, até a sexta-feira passada, pelo menos, só tinha emprego, só tinha comprado 70 mil milhões de dívida, portanto menos de 10% desse programa que é supostamente de emergência. Portanto, achas que estas perguntas vão ser as que estão em cima da mesa na quinta-feira para Lagarde e companhia? Eu acho que sim. E pegando um pouco nesta comparação, repara, tu tiveste tanto a Fed como o próprio governo dos Estados Unidos a intervirem com toda esta rapidez. Do lado da Europa tinhas dificuldade em ter os Estados-membros a chegarem a acordo. A própria Christine Lagarde, a semana passada, a dizer eu não estou aqui para falar dos spreads, nem para manter os spreads de dívida baixo. O que aconteceu? Spreads aumentaram, dívida soberana, a dívida dos países periféricos voltou a disparar. Portanto, acabamos por não ver a mesma eficácia de intervenção na Europa que está a acontecer nos Estados Unidos, porque por isso é que também os Estados Unidos acabam por ter toda uma maior procura, toda uma maior alocação de ativos neste momento do que propriamente os ativos europeus. Voltando à questão da economia, vamos ter na quinta-feira os primeiros dados, tanto nos dois lados do Atlântico, tanto nos Estados Unidos e na zona euro, do PIB, dos PIB do primeiro trimestre. Então, um bocadinho uma situação de espera, não é? Porque nos Estados Unidos, especialmente, o lockdown veio mais tarde, enquanto a Europa foi um bocadinho mais cedo. Quais são as perspectivas? E o que é que isso poderá indicar sobre o segundo trimestre, que naturalmente será o mais grave? Sim, assim, neste primeiro trimestre nós estamos a ver basicamente o fator negativo a ser apenas este último mês e meio. Portanto, temos um mês e meio relativamente normal e depois tivemos um mês e meio já mais drástico. E, aliás, aqui há que comparar precisamente aquilo que está a acontecer aos dados de emprego. Só a partir do momento em que nós tivemos os dados de emprego é que nós temos, e principalmente os pedidos de subsídio de desemprego, porque na minha opinião acaba por ser o indicador que mais reflete rapidamente aquilo que está a acontecer na economia, porque são dados mensais, semanais e dados reais do que é que está a acontecer naquele preciso momento. E, portanto, a partir do momento em que nós tivemos aquela primeira semana de mais de 5 milhões de pedidos de desemprego, aí é que nós realmente podemos ver um maior afetar negativamente por parte do crescimento dos Estados Unidos. Espera-se que haja uma retração de 3,9%. Eventualmente até vai ser maior, mas o problema nem sequer está aqui neste trimestre, não está neste valor, se vai ser mais do que 3,9 ou menos do que 3,9. Aqui o que está em causa é a rapidez ou não com que o próximo trimestre vai ser afetado. Portanto, nós acabamos por ver uma continuação destes dados negativos no próximo trimestre, aí sim acaba por ser negativo. E isto também acaba por se refletir um pouco nos earnings das empresas, porque na realidade não nos importa tanto aquilo que está a acontecer nos earnings deste trimestre, que estão agora nesta altura a serem publicados. Aliás, saiu esta manhã já a 3M que saiu positivo, a Caterpillar que saiu negativo. O que importa é, na realidade, percebermos o que é que os próximos 3 meses podem ser acrescentados. E, portanto, a mesma coisa acaba por ser no PIB. Reparem, o mercado vive de expectativas. O que nós vamos ter agora em relação a estes dados, já o mercado andou a descontar, já nós tivemos estas quedas todas, já tivemos os reajustamentos por parte dos bancos centrais. Aqui o que importa é percebermos qual é que é a expectativa que o mercado tem para uma recuperação que pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta. Tiago, e falando um pouco... Diz. Só para introduzir aí a pergunta. Em relação aos earnings, nomeadamente para este primeiro trimestre, as expectativas é de uma contração de 15%. Certo que existe aqui algumas que estão a bater, como referiste muito bem, existe aqui uma metade só do trimestre é que está a ser afetado, mas não se está a ver muito. Primeiro, como é que achas que vai ser o resto da earnings season, nomeadamente no setor tecnológico, que tem tido bons desempenhos no dia em que anuncia? E como é que será o guidance? Porque eu não estou a ver muito a ênfase das empresas, estão-se a cortar, estão a reduzir os outlooks, muitos deles a retirar por completo. Há aqui duas formas de vermos essa situação. A primeira é de proteção, porque ninguém quer dar a parte fraca, não é? Porque, como é óbvio, os mercados vivem de expectativas e se eu hoje for acionista de uma empresa que me vai dizer que não fez o suficiente para se proteger desta questão do coronavírus e mostrar que pode ficar muito mais afetada no próximo trimestre do que neste primeiro trimestre, onde o impacto foi mais rápido, mais seco, mais difícil de se prever,
então se calhar eu não quero mesmo ser acionista dessa empresa, eu quero ser acionista de uma empresa que me protege, que está preparada para estas alterações, porque reparem, o mundo vai ser diferente, acho que todos concordamos com isso, que os hábitos de consumo vão ser diferentes, as empresas vão ter de se adaptar, nós próprios, se calhar, nós os três que estamos aqui, se calhar vamos ter também de nos adaptar nas nossas indústrias, à forma como estamos a trabalhar agora e ao futuro, e já o estamos a fazer, e portanto as empresas não só, se calhar até fazem bem, não digo ocultar, mas se calhar não dar a parte fraca, mas acima de tudo o que é importante é a segunda forma de vermos isto, é a forma como eles vão mostrar que o que está a acontecer agora é uma oportunidade. E a forma Tiago, como... deixa-me pôr essa da questão da oportunidade. Exatamente o Jeffrey Gundlach, o CEO da DoubleLine, disse ontem que estava à espera de novos mínimos, ou pelo menos do retest, estava inclusive a short no mercado. Nós, a semana passada, tivemos também um colega analista a referir que também espera novos mínimos. Tu esperas isso? Sendo muito sincero, com base em todos os indicadores neste momento, e aliás, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que espero, aliás, é algo que eu já tenho vindo aqui a falar há bastante tempo, eu acredito que sim, acho que é um facto que nós neste momento estamos a lutar contra a Fed e estamos do lado, se calhar, contrário àquilo que é o normal do mercado, que é a racionalidade, que é ir a favor daquilo que são os principais players, neste caso temos que perceber que é a Fed. Mas a verdade é que os sinais estão aí, quer dizer, é muito difícil, e eu falo por mim próprio, é muito difícil eu nesta altura estar comprador de ações ou estar comprador do S&P 500 esperando um novo máximo, porque reparem, aos valores a que estávamos neste momento, e o S&P 500 deve estar a cotar mais ou menos nos 2.800 e qualquer coisa, nós, há 2 meses atrás, antes de haver coronavírus, já a economia estava numa situação em que, aliás, o S&P 500 já estava a negociar em múltiplos muito elevados, já toda a gente acreditava que isto a certa altura tinha que corrigir, que isto era muito difícil estarmos a continuar nestes níveis. Ora, nós estamos nesses níveis outra vez, mas com uma condicionante, ou uma grande condicionante, que é a questão do coronavírus e termos a economia parada durante 2 meses, com vários setores a serem prejudicados, se calhar para muitos anos daqui para a frente, e com uma recuperação muito difícil de acontecer. Portanto, nós estamos aos mesmos níveis agora que estávamos antes do coronavírus, quando já toda a gente achava que o S&P 500 estava numa bolha, que isto já estava tudo a atingir já máximos históricos e que não podia ser, que tinha que haver uma correção, já os múltiplos a que a Amazon estava já eram ridículos, que não era sustentável. Nós estamos exatamente nos mesmos níveis. O que é que mudou? Mudou só que toda a circunstância macroeconómica com a questão do coronavírus veio piorar a economia. Portanto, a minha ótica é que há sinais claros que, obviamente, a situação pode piorar, e eu acho que aqui o mais importante é nós olharmos para os dados de emprego. Eu não duvido que economias como os Estados Unidos vão recuperar rapidamente deste problema, e que rapidamente vão outra vez ter a capacidade para criar todos estes empregos, mas na Europa a situação obviamente pode ser mais drástica, e depois isso acaba por arrastar um pouco pelo mundo fora. Mas, por outro lado, eu gostava só de dar aqui um exemplo, ou 2 exemplos, isto falando também dos bancos centrais, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Se nós formos a ver aquilo que tem estado a impactar criar este impacto negativo no mercado, é obviamente o coronavírus, que está a fazer com que haja esta necessidade de todos os bancos intervirem e ajustarem-se. Se nós olharmos para a Austrália e para a Nova Zelândia, eu diria que são os primeiros bancos centrais que nós podemos ver, eventualmente, a fazer o contrário, portanto, a aumentar as taxas de juros e a voltarem para níveis normais antes de tudo o que aconteceu agora. Eu digo isto porquê? Porque neste momento não há casos já registados, praticamente na Austrália e Nova Zelândia, e porque são 2 países que têm uma coisa em comum, que são ambos ilhas, e portanto conseguem, caso haja uma segunda ou uma terceira vaga de infecções e de mortes, conseguem-se mais rapidamente proteger, precisamente por serem ilhas. E nisto nós estamos a olhar, obviamente, se olharmos para o mercado cambial, para as principais moedas, para os bancos centrais dessas principais moedas, eu diria que se calhar a Austrália e a Nova Zelândia, olhando para o lado positivo, podem eventualmente ser as economias que mais rapidamente vão sair deste ajustamento que os bancos centrais estão a ter, e que mais rapidamente, eventualmente, poderão tomar vantagens disso. Tiago, o último tema não podemos evitar, depois dos dramas, depois do grande drama da semana passada no mercado do petróleo, os preços continuaram a cair, caíram na segunda-feira, o WTI especialmente, que continua a cair na terça-feira. O que é que se passa? É a mesma coisa? Continuamos com a escassez de procura e a escassez de espaço de armazenamento? É um problema com o qual vamos ter que viver nos próximos meses?
há aqui 3 pontos importantes que temos que avaliar quando falamos da questão do petróleo. É procura, oferta e estocagem. A nível da procura, é óbvio que não vemos procura, porque obviamente que não há transações comerciais, faz com que não haja também os aviões estejam no ar, os barcos estejam atracados e, portanto, o consumo de petróleo, também a nível industrial, acaba por, obviamente, estar em níveis mínimos. Eu não tenho olhado para gráficos em relação à utilização do petróleo, mas acredito que esteja em valores muito baixos, se calhar historicamente baixos. Portanto, por um lado não temos procura, por outro lado temos uma oferta a aumentar, porque cada vez é mais difícil encontrarmos um acordo na OPEC para a redução da produção, ou pelo menos uma redução que faça sentido, não os 9,7 milhões, e portanto isso faz com que se aumente a estocagem. E portanto, se nós não conseguirmos, reparem, em relação à procura não há nada que possamos fazer, porque estamos completamente dependentes deste lockdown. Portanto, só podemos ir... temos que esperar. Temos que esperar, depois se calhar o setor da aviação também não vai ser o mesmo, o setor náutico também não vai ser o mesmo, enfim, depois aí há muitos aspectos, mas que não são neste momento controláveis, nós não podemos carregar no botão e dizer a procura vai aumentar. Mas do lado da oferta, há algo que pode ser feito, pode a OPEC chegar a um acordo e decidir cortar se calhar 20 milhões e perderia a cabeça e se calhar até 30 ou 40 milhões para não aumentar cada vez mais a estocagem. Mas aos níveis em que neste momento estamos, e sem que haja uma intervenção do lado da procura, que não pode existir, e do lado da oferta, o que nós vamos ver é, muito provavelmente, o próximo contrato de junho ter a mesma situação, acontecer o mesmo problema que aconteceu no contrato de maio. Deixa só pôr aqui já essa informação. Neste momento, o contrato de junho, inclusive, está com uma queda, enquanto o contrato de julho está a subir. Portanto, o contrato de junho perde mais de 5% e o de julho sobe mais de 5%. Os operadores de feiras estão a adiar, estão a passar as compras para prazo. E acontece aqui como essa diferença de preço cria um incentivo para isso, não é? Exatamente. Também há uma situação que é o maior ETF de petróleo, o USO, decidiu fazer uma realocação diferente também nas diferentes maturidades. Portanto, já também a alocar mais nas maturidades mais longas, o que também pode ser uma justificação. Mas ontem, por acaso, aconteceu ao contrário. Ontem, apenas, eu creio que era dezembro de 2024, acho que era a única que até estava ligeiramente positiva, com todas a caírem bastante. Mas eu acho que mais importante do que isso, se calhar olharmos, por exemplo, como o Marco dizia, estar uma maturidade a cair ou outra a subir. Óbvio que isso significa alguma coisa, significa que existe uma maior procura ou o maior acreditar que se calhar em julho as coisas vão estar, neste caso em agosto as coisas vão estar resolvidas, mas é muito importante que neste caso se consiga chegar a um acordo para um corte maior de produção e portanto que a oferta acabe por ser reduzida e ver-se finalmente uma tentativa por parte de quem consegue enfim, estabilizar os preços, trazer precisamente essa estabilização dos preços no longo prazo. Tiago, muito obrigado pela participação novamente no programa e continuação de boa tarde. Vamos seguir agora para um breve intervalo, voltamos daqui a momentos. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação, do Jornal Económico. Passamos agora para o espaço Empresas e temos connosco Paulo Neto Leite, CEO da Ground Force Portugal. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde. Obrigado também por estar aqui a falar um pouco sobre deste tema. Paulo, a Ground Force é uma empresa de serviços para o setor da aviação, que foi um dos setores que está a ser mais afetados pela pandemia de Covid-19. Pode-nos explicar, por suas palavras, como é que a empresa foi afetada logo no imediato? Os números das paragens são um bocadinho assustadores, não é? Claro, eu acho que, vamos lá ver, inicialmente previa-se alguma redução da atividade, mas cedo se verificou que com as restrições dos espaços aéreos em alguns dos países, a atividade ia ser drasticamente reduzida, reduzindo apenas os voos que nós temos hoje em dia, voos de repatriamento, quer seja de trazer portugueses que estavam lá fora, quer levar também alguns dos residentes para os seus países de origem e também há alguns voos de carga. Para termos uma ideia, ou seja, a unidade que mede a quantidade de trabalho que nós temos aqui no aeroporto, tipicamente são movimentos de aviões, o movimento é uma aterragem e uma descolagem. Para termos uma ideia, para o mês de maio, grosso modo,
nós tínhamos previsto 21 mil movimentos e vamos ter 800. Estamos a falar de uma redução de 96% da atividade. Ela não é reduzida a zero, porque temos os aviões de carga, a trazer todas as, no fundo, toda a carga, os carregamentos que vêm dos materiais de saúde, mas também algumas cargas que temos para o exterior. E temos algumas companhias que continuam a operar, mas muito residualmente. Muito residualmente. Pedro, Paulo, que medidas de prevenção é que a empresa tomou, nomeadamente para a segurança dos trabalhadores e clientes? Olha, desde cedo houve uma frase que a Ministra da Saúde disse que eu achei brilhante, que isso era o tempo de respeitarmos os técnicos. Eu não sou médico e desde o início nós estivemos muito alinhados com o que eram as recomendações da Direção-Geral de Saúde e também do nosso prestador aqui da UCS sobre o que é que tínhamos que se fazer para proteger. Essencialmente a nossa preocupação eram os trabalhadores e as famílias. Desde o início afastámos aqui, protegemos da operação as pessoas de risco, e grupos de risco eram pessoas. A UCS achou mais prudente, apesar da Direção-Geral de Saúde ter dito que grupos de risco eram a partir dos 60 anos, a UCS achou que era mais prudente ser a partir dos 60 anos, e pessoas que tivessem algumas doenças respiratórias ou uma doença oncológica recente, essas retirámos no fundo da operação, do contacto direto com o cliente. Também tivemos e implementámos algumas medidas de espaçamento e de distanciamento dentro das nossas operações, nos refeitórios, nas operações, e nos balcões de serviço ao cliente, onde não era possível, criámos algum distanciamento para que as pessoas pudessem não estar em contacto próximo. O que estávamos a falar era de um período de mais de 10 minutos perto dos clientes, e então isso fizemos. Ao mesmo tempo que na operação tomamos algumas medidas para reduzir a capacidade dos carros que transportavam os nossos trabalhadores para junto dos aviões, a 1/3, reduzir a capacidade dos autocarros onde levávamos os passageiros, e foram essas medidas que fomos tomando e implementando à medida que elas eram tomadas pela Direção-Geral de Saúde também. Paulo, há semelhança de muitas outras empresas em Portugal. A Ground Force implementou um programa de layoff, conforme as regras do Estado permitiam. Foi no início do mês, mas é um layoff grande. São quase, pelo comunicado que eu vi, cerca de perto de 3 mil funcionários afetados, incluindo a administração até. Como é que foi implementar um layoff tão grande, uma empresa com tantos trabalhadores? A Ground Force, pela natureza do trabalho, tem uma força de trabalho muito grande, não é? Sim. Como é que foi? Como é que isso funcionou com os sindicatos? Como é que funcionou com a Comissão de Trabalhadores? Bom, nós desde o início temos envolvido, ainda tivemos ontem mais uma reunião com as organizações representantes dos trabalhadores, sindicatos e Comissão de Trabalhadores, para lhes explicar um pouco qual é que foi o enquadramento, como é que nós vemos a recuperação e o que é que vamos fazer. Desde o início nós chamámos os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores para connosco ver um pouco o que é que nós poderíamos fazer, não nos demitindo, como é óbvio, da nossa responsabilidade, tínhamos de tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil, nós temos 2.832 empregados e nós, desde o princípio, tomámos a medida que nós queremos proteger o maior número, o máximo de todos os postos de trabalho, preservar na sua essência, até porque a nossa atividade, e foi algo que trabalhámos muito, quer com o regulador, depois quer também com o governo, a nossa atividade tem uma característica muito particular. Estamos a falar de quase 1 mês e meio, que é o tempo de formação de uma pessoa para poder ela estar, quer seja num balcão de check-in, seja o que for, portanto, um trabalhador que faz o check-in de uma Emirates, de uma TAP, de uma Azul, de uma British Airways, de uma Iberia, ele tem mais ou menos cerca de entre 1 mês a 1 mês e meio. Ou seja, eu, ao contrário de outros setores de atividade, não podia reduzir ao mínimo o número de empregados e no dia em que, na véspera de retomar a atividade, dizer, olha, agora venham trabalhar, porque eu ia ter que voltar a fazer a segurança. E essa foi a maior preocupação que nós tivemos. Este setor, devido a estas questões que têm a ver com segurança, têm a ver com todo um conjunto de requisitos, eu precisava de preservar o maior número de postos de trabalho para a retoma.
Mas essa é que é a grande questão, é que eu não sei responder às duas questões, que é quando é que vem a retoma e como é que ela vai ocorrer. Portanto, o que nós tomámos aqui a decisão foi, vamos, face ao dimensionamento, quer dizer, eu tinha-me dimensionado para 96% a mais da atividade, face ao dimensionamento, o que é que nós fizemos? Primeiro, as pessoas que ficaram a trabalhar, elas não foram afetadas pelo layoff, ou seja, estão a receber 100% do seu salário. Porquê? Porque entendemos que as pessoas estão sujeitas e estão expostas, estão a dar o melhor contributo para a empresa e não fazia sentido ter uma pequena diferença, raramente, face a quem não tinha ido para a layoff. E depois fizemos um conjunto de reduções, reduzimos os serviços ao mínimo essencial. Eu recordo que nós, não sendo um prestador de serviço público, não posso não um prestador de serviço público, mas somos uma peça fundamental. Não há nenhum voo para o Porto Santo e eu tenho pessoas ao serviço no aeroporto de Porto Santo. Porquê? Porque pode haver uma eventualidade de ser necessário um voo. A mesma coisa se passa em Faro. Portanto, nós tivemos que continuar a manter o número de trabalhadores para justificar a operação. Fizemos isso de uma perspectiva muito transparente. Não é, ninguém gosta de estar nesta situação. Eu próprio, quando vi que as pessoas estavam com algumas dúvidas, eu disponibilizei o meu telemóvel, todos os trabalhadores ligaram, mais de 500 pessoas ligaram com dúvidas que iam desde a questão mais complexa de quando é que isto retoma, à questão mais simples, que é, olha, eu tenho agora, o governo falou no auxílio para as pessoas que têm filhos menores de 12 anos, mas eu tenho a guarda partilhada, como é que isso se processa? Porque nós reconhecemos que todo este processo foi muito rápido. Todos os intervenientes, quer o governo, complexo, ninguém tinha visto. Não há ninguém que está neste momento nem à frente das empresas, nem à frente do governo, diz, eu já tenho experiência de layoff. Não existe. O processo foi evoluindo. Nós temos um consultório no jornal para os leitores e vê-se, são centenas de perguntas por dia, porque há muitas complexidades. Paulo, e foi isso que fizemos. Paulo, já agora uma questão. Eu ia fazer a pergunta de como é que espera a empresa ver o retomar da atividade. Já vi que a resposta é uma incógnita, mas uma coisa é certa, a atividade da aviação à volta do mundo está parada, cerca de 60% a 70% da frota está em terra, e o que eu tenho ouvido dos vários CEOs das maiores empresas, nomeadamente norte-americanas, mas também europeias, é que não é assim tão linear que a recuperação seja rápida, tendo em conta que o medo das pessoas em viajar possa obstar a essa recuperação. O que é que vocês, enquanto contactos privilegiados com essas empresas, que são os vossos clientes, têm sentido, qual é a percepção deles? Tocou numa palavra essencial. Eu acho que nós já passámos o que podia ser uma crise sanitária e, nomeadamente no nosso setor, estamos neste momento perante uma crise de confiança. Todas as medidas que nós estamos a tomar são as medidas que podem devolver o mais rápido possível a confiança às pessoas para voar. Repara uma coisa, nós não vamos voltar a ir para os Estados Unidos de barco. Portanto, a aviação não vai acabar. Portanto, os nossos trisavós, se queriam ir para o hemisfério norte, iam de barco. Não é? Portanto, isso não vai acontecer. Mas a velocidade da recuperação vai depender da capacidade que todo o ecossistema aeroportuário tem de devolver a confiança às pessoas para voar, e que voar é possível e é seguro, não diz respeito a termos sanitários. Portanto, nós estamos a trabalhar em várias frentes. Numa frente, aqui no aeroporto de Lisboa, em conjunto com a ANA, com a Vansi e com todos os outros stakeholders, é a tomar medidas para que as pessoas se sintam confortáveis, não achem que não é seguro. E isso passa por a instalação de divisórias nos balcões e no check-in, para que as pessoas sintam tranquilidade em entrar na viagem. Agora, com as companhias aéreas, como é óbvio, acho que estamos a falar aqui de algum fator que também pode ajudar, que é a cotação do petróleo. Estamos a falar que numa empresa de aviação, entre 25% a 35% dos seus custos são o custo com o petróleo. Pode ser que isso ajude a colocar mais aviões mais depressa no ar e que não seja necessário que o avião esteja tão cheio para se justificar, porque o que nós temos que fazer o que estava a dizer é muito simples, o mais rapidamente possível pôr pessoas a voar, para eu ver o meu primo que voou e eu poder a seguir achar que pode voar e continuar. Portanto, as empresas estão a pouco e pouco
à medida, e nós estamos a entrar em contato com todas, como disse. Então vão iniciar voos a partir de 17 de maio, vamos abrir voos a partir em Faro a partir de 22 de maio. Portanto, aos poucos e poucos as empresas vão, elas próprias, começando a retomar a sua atividade e vai depender do que é que o setor vai fazer, e o setor é a aviação, os EN, os donos das infraestruturas aeroportuárias, para tornar a experiência o mais agradável. Porque, como é óbvio, é disso que estamos a falar, porque as pessoas, todos nós, se calhar já estamos um pouco cansados do Zoom e do Teams e tudo, portanto, no início havia aquela grande desconfiança que é, será que nas viagens corporativas vão ser afetadas, porque as pessoas se vão habituar a trabalhar à distância? Eu acho que estamos todos tão cansados de trabalhar à distância que não é isso que vai impedir o retomar da atividade. Agora, isto tem, as fronteiras têm que estar abertas. E isso esse é um fator que nem os ANs, nem as companhias aéreas tenham. Ou seja, por muito, enquanto a fronteira com os Estados Unidos estiver só permitido que entrem pessoas ou residentes, tanto residentes ou com nacionalidade americana ou residentes, eu não consigo criar as rotações, os voos semanais que nós tínhamos em Lisboa. Em Lisboa nós deveríamos ter perto de uns 30, 35 voos semanais para Nova Iorque. Portanto, tínhamos que... isso tem que cair essas barreiras. Um caso muito importante é a Espanha. Neste momento não há voos para a Espanha. E a Espanha era um destino em que nós tínhamos muitas frequências diárias para a Espanha. Portanto, o retomar da atividade vai ser gradual. Acho que vamos fazer... Todas as companhias vão estar a fazer um teste, que é, vou criar um voo, vamos ver se o voo enche, vou criar 2 voos, até criar esse aumento de confiança. Paulo, o Marco mencionou medo. Eu acho que neste momento eu pessoalmente sinto curiosidade sobre como é que nós vamos viajar no futuro. Nós estávamos tão habituados a viajar de uma certa forma que era uma máquina, não era uma uniformização da forma de viajar, passar pelo aeroporto, entrar no avião, sair do avião, dentro do avião a própria experiência. Como é que isto vai mudar? Já sabemos que vai haver limitações no número de lugares, por exemplo, algumas low cost estão contra isso, já disseram. No próprio aeroporto, o Paulo estava a explicar, vai haver mais medidas sanitárias, mais medidas de segurança, mais medidas de proteção. Como é que imagina daqui a um ano, com toda a confiança devolvida, ou uma grande parte da confiança devolvida, como é que vamos estar a viajar? Não podemos dissociar nunca de que o conforto e a confiança de viagem vai depender da solução sanitária. Portanto, claro. Isso não há a dúvida. Portanto, assim que a questão for resolvida, estiver contida, ou existir uma vacina, ou existirem mais métodos rastreios, será possível. Portanto, nós já vivemos, a aviação já viveu uma pandemia semelhante, a uma escala menor, que foi a famosa gripe das aves, e realmente isso já na altura afetou um pouco. Já havia algumas questões, já havia a questão da medição de temperatura. Portanto, eu acho que essas medidas vão ser necessárias. Eu pessoalmente, e aqui eu acredito que não é agradável se... Já se falaram algumas companhias aéreas que vão pôr as hospedeiras e o pessoal de bordo com aqueles fatos completos, etc. Quer dizer, é discutível se isso gera conforto ou desconforto. Já há alguns casos na Ásia, já vi fotografias. Exatamente. Mas estamos a falar da Ásia, estamos a falar tipicamente de uma população que já está habituada à utilização de máscara, há um conjunto de coisas. Nós só fomos mais para o Ocidente, quer dizer, nós não estamos habituados mesmo para ir ao supermercado. Imaginemos que agora o governo decreta que a partir de agora, para ir ao supermercado, é preciso irmos de máscara. Não é uma coisa que o comum do ocidental e o comum dos portugueses esteja habituados. Portanto, nós vamos ter aqui várias velocidades de recuperação no mundo. Há algumas medidas que a Ásia entende que é apenas uma extensão, não é? Ou seja, se passarmos a ter que voar máscara, pode ser uma extensão. E temos outras geografias em que algumas das medidas vão ser um pouco mais cuidadosas e cuidadas. Mas eu, acima de tudo, acho que vai haver um maior rastreio, claramente que há um maior rastreio. Estávamos a falar há pouco, e é verdade, antes de viajar a ponta aérea já dava para chegar quase 20 minutos antes do avião, quer dizer, era estacionar o carro, ir ou vir no táxi, ou seja, por sair, ir a correr, passar pelo raio-x muito rapidamente, já tinha uma porta, portanto quase que era apanhar um autocarro com asas.
Portanto, todos esses problemas talvez possam ter que refazer, voltar um pouco atrás, mas eu acho que a pouco e pouco vamos voltar à normalidade, tal como voltámos decorrente depois da gripe das aves. Portanto, isso não há aqui questão nenhuma, mas é preciso devolver a confiança, é preciso que as pessoas se sintam confiantes, e eu acho que isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Paulo, esperamos que sim. Agradeço desde já a participação no programa e boa sorte para si e para a Ground Force. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer e espero que isto realmente retome para que todos nós possamos viajar e voltar a deslocar-nos com a facilidade que estávamos. Estamos a precisar já. Marco, vamos terminar o programa com a palavra da semana. Qual é que é? Sim, hoje vamos falar em ETFs, Exchanges Traded Funds, que basicamente são um instrumento financeiro que é muito semelhante a uma ação e que nos permite investir em outros instrumentos financeiros que muito provavelmente não teríamos capacidade, como por exemplo índices, futuros, petróleo, por exemplo, ouro. Às vezes era demasiado caro, tínhamos que ter muito dinheiro por causa das margens para comprar, por exemplo, um índice do S&P 500 ou comprar um futuro do petróleo. Com esses ETFs a situação torna-se bastante mais simples e qualquer pessoa pode investir, portanto é um cabaz que junta vários ativos, ou só um, mas que permite todos os investidores investirem. Marco, muito obrigado. Agradeço também aos nossos convidados e aos nossos telespectadores pela preferência. Obrigado e até a próxima edição, na próxima semana.